Fala galera, chegamos então ao último episódio de Alien Earth que, cara, não temos uma confirmação até esse momento se teremos a segunda temporada ou não, ou seja, ainda não foi renovada, ou apenas não foi anunciada a renovação. Só que a maneira como a história desse oitavo episódio ela encerra, fica mais do que escancarada que essa história sim tem uma continuidade. É algo que está colocado já ali, escancarado para ter continuidade dessa história ali. Galera, antes de começar a crítica, deixa eu pedir uma coisa muito importante para vocês, de dar o like aqui no vídeo, galera, e também de quem está assistindo no celular, de poder hypar o vídeo para esse vídeo poder chegar a cada vez mais fãs de Alien Earth que existem aqui espalhados, cara, pelo nosso YouTube brasileiro e tudo mais. Galera, esse episódio aqui, ele apresenta, sim, os verdadeiros monstros, e eles estão muito colocados naquela mesma ideia clara que não eram os alienígenas, que eram, sim, os humanos, que era toda a equipe da Project, mandada pelo nosso querido Boy Cavalier, que foi a responsável por não só fazer o que fez, né? De trazer a Maginot para a Terra para poder roubar as espécimes todas alienígenas para o seu próprio experimento por completo, mas também colocado em relação às crianças, em relação ao seu experimento, em relação aos híbridos. Só que aí que vem essa questão, entendeu? O episódio ele também coloca em paralelo a questão dessa ascensão toda dos híbridos por completo com a clareza de quem está realmente no comando, que é a Wendy. E a Wendy, ela é a personagem que tem essa ascensão agora com algo pleno já em relação à sua capacidade, até esse momento, em relação aos seus poderes. Obviamente que fica uma grande questão de até onde esses poderes podem ir, até onde eles podem avançar, porque a partir do momento que ela tem algo, nesse episódio, que não é nada novo, né? Quando ela começa a fazer o controle completo ali da tecnologia e tudo que está conectado à rede, como ela faz em relação ao Atom, a gente já tinha visto isso lá atrás, cara, lá quando ela já estava procurando, né, o Joe dentro da nave, ou seja, é algo que a gente já tinha percebido que ela tinha essa capacidade ali e que agora a gente vê praticamente a pleno, né, ou a pleno até esse momento que nós estamos aqui. E a partir desse momento que eles começam a brincar com a relação toda, né, de sermos fantasmas, e o que, que os fantasmas fazem e o que, que eles vão fazendo na sucessão onde vai se separando, né? Os Mios lá viraram uma dupla ali por completo, né? E a gente vai vendo, cara, o que, que faz a Nip, o que, que faz a Curly, a gente vai vendo o que, que faz a Wendy. A gente tem eles também nesse paralelo como esses novos monstros que estão colocados. Então, essa brincadeira toda do simbolismo, do que representa realmente, né, esse título para o último episódio, ele brinca com isso também. Ele coloca essa ascensão da Wendy e, em consequente, ascensão dos híbridos como também esses verdadeiros monstros que estão numa ascensão. Simplesmente como a Wendy encerra o episódio, encerra a temporada, falando que agora nós mandamos, ou seja, nós também assumimos, querendo ou não, essa posição, porque não existe nada nesse momento que faça um confronto, mas assim, ó, um confronto qualquer com eles nesse momento. Não tem algo que vá realmente conseguir superar eles dentro do que a gente tem de amostra até esse momento. Porque vamos imaginar, se o Kirsch, por exemplo, tivesse ali algo que ele ainda conseguisse ter uma capacidade, né, de mobilidade depois da luta, até botar uma gaveta assim, cara, a luta do Moro do Kirsch era algo que estava sendo muito esperado por causa de toda a preparação que teve no decorrer, né, dos episódios, principalmente com a sua rivalidade ainda aumentando nos dois últimos episódios ali. E é uma luta que funciona bastante, assim, cara. É uma luta que vai quase no poderio maior. Por quê? O Moro ele não usa, né, ali o seu braço com a maneira como ele poderia usar. Talvez pudesse ter usado, talvez pudesse ter usado. Talvez ele achou que já tivesse concluído quando ele pega, né? Ele literalmente quebra o queixo quase que no meio. Talvez sim. Mas a luta deles, independente, cara, do poderia ou não poderia ter feito algo a mais do Moro e tudo mais, eu acho que é uma luta que consegue complementar esse primeiro estágio de rivalidade que tem entre os dois. Porque, teoricamente, essa rivalidade agora, ela não funcionaria dessa mesma forma para uma sequência. Mesmo que tem um detalhe do Kirsch que esse episódio ele não responde. É um detalhe que era sim muito importante, na verdade ele continua sendo importante, como a gente não tem essa resposta,
qual é a real motivação do Kirsch? Por que que ele estava também fazendo o seu próprio experimento? Por que que ele não estava dando as informações do que estava acontecendo antes, deixando muita coisa acontecer para o Cavalier, por exemplo? O que que tem por trás das suas intenções? Isso o episódio ele não responde, porque tem tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo e o principal, teoricamente, do episódio é essa ascensão por completa da Wendy e dos híbridos que a seguem. Então é uma coisinha que fica, né, para frente, assim, algo que fica colocado como, cara, para a gente poder teorizar, né, até a gente ter uma segunda temporada realmente acontecendo para a gente poder assistir. E com toda essa ascensão e com algo que eu vi que incomodou muita gente, tá? No episódio passado, acompanhando os comentários aqui no vídeo de crítica do 7º episódio, eu vi que começou a incomodar muita gente e isso também foi permeando nos grupos de discussão, tanto aqui quanto lá fora, sobre a Wendy e a sua comunicação com os alienígenas, em especial com os xenomorfos, e que até onde isso pode ir e o quanto que isso é prejudicial para a figura toda de vilão e principal vilão de toda a franquia Alien do xenomorfo dele daqui a pouco ser, né, como muitos começaram a chamar, cara, ser um pet da Wendy. E essa maneira que tem da Wendy também usar algo que ela já estava fazendo, algo que estava, né, dividindo as opiniões nesse episódio aqui, é só um mais do mesmo. Porque os xenomorfos eles continuam, né, acabando com os soldados até o momento onde eles ali são já tanto o crescido quanto, né, o que está em crescimento, figuras que estão sob pleno domínio e comando da Wendy. Estão ali já sem nenhum tipo de perigo apresentado para os híbridos e também para o Joe. Então o que que acontece nessa figura dos xenomorfos daqui para frente, né? Como que poderia se quebrar também esse elo tão definido? É um fator muito definidor, tá? Que existe nessa relação da Wendy com os xenomorfos. É algo que está marcado que assim é o que vai ser daqui para frente. Algo precisa quebrar essa figura toda que existe também entre esses dois, porque a figura toda da Wendy, ela tá como eu estava falando antes, ela tá algo extremamente poderoso. Algo que não tem como, nesse momento, tu conseguir até entender até que limite que vai esse poder dela. Então, como é que tu vai conseguir, se tu não sabe o limite que existe realmente desse poder, a gente tá vendo, né, essa ascensão toda que para mim ela não chegou no teto, ela não tá no limite do que ela pode realmente, né, desempenhar, desenvolver, não tem como saber a pleno as suas funções ainda. Como que tu teria algo para poder quebrar isso? Para mim, antes do episódio, a figura toda que poderia ter de uma parte de ter um contra o Andy seria daqui a pouco o Teócilos ter o domínio ali do Joe. E com o domínio do Joe, aí sim tu teria, né, esse enfrentamento ali, porque algo que a gente viu no episódio flashback, não imaginou? Pô, o Teócilos, ele tem algo sim com o Xenomorfo. E aquilo ali era algo que poderia também já ou aparecer nesse último episódio aqui, ou algo para ser, como o episódio também encerra daquela forma ali, preparando os eventos que vão acontecer na invasão completa da Yutani agora na Ilha da Prod, o que pode acontecer daqui para frente. Só que daí também o episódio ele vai brincando, né, com essas possibilidades do Teófilos. E eu queria muito ver, porque o momento que tem do Cavalier, quando perde-se a comunicação, quando o Andy começa a brincar com toda a comunicação, quando perde, ele tá conversando com o Teófilos ali na ovelha. Aí parece que vai ter algo acontecendo ali. E daí depois a gente parece que vai ter aquilo que a série também estava brincando, né? Ela estava preparando o momento onde o Teófilos iria acabar tomando o domínio do nosso querido Joe. E o Joe consegue resistir, e eu ri muito, tá? Essa eu vou ter que confessar, cara. Eu ri muito no momento onde o Joe se tranca para escapar do Teófilos, e o Teófilos dá a volta, e o Joe fica tentando entender o que ele vai fazer. Quebrar o vidro ele não vai quebrar, teoricamente, né? Não seria o vidro que ele fosse quebrar. E ele entra pelo acesso da comida. E aquilo ali, cara, eu achei tão divertido, assim, porque o quanto a gente vai percebendo essas
partes que tem de inteligência e o Teófilos vai pensando, né, ao mesmo tempo para resolver o problema. Ele tentou antes abrir a maçaneta, daí o Joe resiste, daí ele vai, resolve o problema, e entra na parte da comida, e o Joe escapa. E consegue sim. Aí que tá esse detalhe da Wendy, tá? O Teófilos, para o Wendy, acaba não sendo nenhum tipo de perigo também. Nenhuma espécie alienígena que está sendo apresentada agora em Alien Earth é realmente um perigo para o Wendy. E quando o Teófilos tenta atacar, inclusive, a Wendy, primeiro ela tira ele de perto e depois ela simplesmente dá um chute para longe, entendeu? Onde ele, inclusive, acaba escapando pelo duto e vai chegar na praia. E vai chegar também, talvez, assim, em algo que eu vi ser teorizado, algo que eu não trabalhei em vídeo, mas eu vi ser teorizado em comentários aqui nos vídeos durante a semana que saíram de Alien Earth, se o Teófilos teria ou não essa capacidade, daqui a pouco, de reavivar alguém que estivesse morto. E ele tem essa capacidade realmente de reavivar alguém que está morto. E ele vai tomar controle de alguém que é extremamente inteligente. Então, se a gente pegar qual era a grande questão do experimento que o Cavalieri queria fazer, né? Ele queria pegar alguém que tivesse um QI mais baixo para ver o que aconteceria com o Teófilos tomando posse daquele ser. E o Teófilos acaba tomando posse, finalmente, ali de um humano na ilha, com alguém que é extremamente inteligente. E mais a gente tendo a certeza que ele tem sim essa capacidade de reavivar. Então tá tendo a invasão agora do Yutani. O que o Teófilos teria ali nesse momento? Ele vai se passar como o doutor e vai daqui a pouco começar a progredir, né, dentro dessa capacidade dele estar na posse ali do Arthur. Daqui a pouco ele vai escapar da ilha dessa forma, e daqui a pouco ele vai estar perante ali a Yutani, por exemplo, né, e vai daqui a pouco tomar posse dela. Continua essa questão, porque já que o Teófilos não toma posse do Joe, não tem esse paralelo todo em relação ao que poderia ter, né, que estava sendo teorizado, inclusive por mim, se ele tomasse posse do Joe para estar nesse contraponto com a Wendy. Ele não toma posse do Cavalier, ele toma posse de alguém que não está nem preso dentro daquela cela. O que pode acontecer com o Teófilos? Que ele tem essa, digamos, facilidade um pouco maior de escapar da ilha. Isso já está colocado. Porque o que os soldados teriam ali de, né, algum tipo de suspeita, caso o Teófilos, dentro da sua inteligência toda, consiga esconder esses ferimentos que existem ali, né, para os olhos, esconder o ferimento dos olhos dos soldados ali, trocando roupa, botando alguma coisa por cima, dizendo que foi ferido, qualquer coisa. O quanto que esses soldados iriam acreditar nele? O Teófilos teria, daqui a pouco, dentro do que ele está pensando como estratégia que poderia fazer, atacar os soldados? Ou sua real intenção seria conseguir conquistar a sua, né, plena liberdade e ir para fora dessa ilha também? Talvez essa seja só questão de sobrevivência maior, utilizando toda a sua estratégia de inteligência ali. Então tem essa possibilidade em relação ao Teófilo também. Só que, por enquanto, ele também não é essa ameaça para o Wendy. E talvez o maior, né, não é problema, cara, mas o maior fato que esse último episódio ele constrói é realmente que a Wendy, com esse poder todo que ela tem, qual é o seu teto, cara? Qual é o seu limite? Até onde que ela realmente pode ir? E que os híbridos todos, nessa questão de humanidade, que eu até vi, né? Ó, teve um comentário aqui que estava respondendo em relação à alma, em relação à morte das crianças, em relação a tudo. Essa questão de humanidade, a maneira como está sendo conversada na série, ela não é tanto dessa questão da alma, não alma, do corpo das crianças, do que aconteceu com o corpo, da sua consciência. Essa ainda existe dentro, né, desse corpo híbrido, essa questão toda do pensamento e dessa preocupação, como o Sly, por exemplo, tem em relação à sua família. Como agora a Cully traz novamente de pegar e se chamar, né, com o seu nome real, se colocá-la como Jane, né? E esses pontos também são coisas assim que, dentro da Wendy, eles estão num processo ainda de descoberta por ela. A partir do momento que ela fala que ela não é, né, nem a Mercy, e que ela não é a Wendy,
ela também se coloca dentro desse ponto de descoberta que está em um processo. E até onde que esse processo realmente vai, que a gente volta a bater na questão do teto, volta a bater nessa questão do limite. Então, muita coisa, cara, desse episódio realmente é fixado nessa ascensão toda que tem ali da Wendy. E talvez o Morrow seja o personagem que desse episódio aqui menos, digamos assim, ó, desempenhou daquilo que eu esperava, tá? Porque muito foi preparado para ele chegar na ilha ali e o fazer acontecer. Quando ele consegue, né, utilizar lá a abertura da porta que foi feita pelo Wendy, vai atrás do Kirsch, acontece a briga toda. A partir dali, algo a mais já, né, eu achei que poderia acontecer. O Kirsch dá a reviravolta naquele momento ali da luta, onde depois não tem mais o que o Morrow possa desempenhar. Ele é mais uma figura que está presa dentro, né, da domínio completo de poder dos livros naquele momento ali. Mas aí que tá, a maneira como o episódio ele vai se desenvolvendo, ele não dá também uma chance, uma oportunidade pro Morrow poder desempenhar algo além do que tá colocado. E galera, pô, entre prós e contras, é algo que eu vou abordar no próximo vídeo que sei aqui de Alien Earth. Daqui a pouco sai também uma notícia aqui, tá? Que como o episódio agora é a estreia, né, o horário é mundial, daqui a pouco sai também um anúncio feito pela FX, feito pela Hulu, a gente tá vendo aqui a série pela Disney Plus, sobre a renovação, tá? Cara, de novo, tá escancarado que vai ter uma sequência dessa história. Talvez isso já esteja completamente certo, apenas não foi anunciado, tá se esperando que tenha realmente a exibição do último episódio, como acabou de acontecer, e que daí vai ter o anúncio e tudo mais. Mas eu vou fazer um vídeo veredito também para largar daqui a algumas horas também, onde a gente começa a pontuar esses prós e contras do que foi apresentado aqui em Alien Earth, do que tem também em relação a cânone dessas mudanças, do que pode ocasionar e tudo mais. Tem um ponto, cara, que também fica muito colocado, que foi muito subliminar nessa primeira temporada, que pode ser, acho que tem que ser também abordado no que vai vir pela frente nessa história toda, que é em relação às outras corporações. E essa questão toda, a gente vamos chegar num fator aqui de final de crítica. A questão toda, né, da luta pelo poder, que envolvem as corporações, e aqui a gente está muito centrado na Weyland-Yutani e está em relação à Prod. Mas essa busca toda, né, pela vida eterna, a gente tem talvez esse passo além, que é realmente o híbrido tá colocado no topo dessa nossa cadeia alimentar aqui. Assim como a própria Wendy responde em algo que já tinha colocado, né, ela em resposta ao Joe lá no trailer da semana passada, o trailer desse 8º episódio aqui. Os alienígenas, eles são sim predadores, né? Só que eles são predadores para os humanos, não para eles. E aqui se posicionam também numa outra etapa de toda essa cadeia alimentar. Então, galera, coloquem nos comentários o que acharam sobre esse 8º episódio aqui. Não esqueça também daquela mega ajuda de curtir o vídeo e assinar o canal. Daqui a algumas horas sai o vídeo com o veredito da temporada por completo também. Take 04, viva o sonho aqui.